Graça e paz, queremos nesse momento convidar você para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no texto de 1 Pedro. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, Epístola do Apóstolo 1 Pedro, capítulo 1, o verso de número 13. Diz assim a Palavra do Senhor: Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Vamos fazer uma oração nesse momento? Oremos. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, Pai. Palavra que nos fala a verdade e que nos traz, ó Deus, a orientação do alto, Pai. Nessa meditação de hoje, que o Senhor fale aos nossos corações. Te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Bem, queridos, o texto que nós acabamos de ler fala para nós sobre uma situação de preparo. O verso 13 de 1 Pedro, ele nos diz: portanto, estejam com a mente preparada. Se tem alguma coisa nesses dias que a gente precisa ter, é uma mente preparada. Isso significa aqui para nós que devemos fazer um exercício, devemos estar atentos, devemos estar de prontidão. A outra parte do versículo diz: prontos para agir. E aí a gente fica se perguntando como podemos ficar com a nossa mente preparada e prontos para agir. Numa outra versão, a palavra do Senhor nos diz sobre esse texto, na versão RA, diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha, o texto da Revista Atualizada nos diz que devemos cingir o nosso entendimento. A ideia aqui do contexto, na época do primeiro século da era cristã, era a seguinte: as pessoas naquela época usavam uma túnica, uma veste completa, e essa veste para uma atividade de prontidão, como uma necessidade de correr, de ter um maior desempenho, essa pessoa ela teria que pegar as bordas dessa veste e prender numa fita que era em volta ali a cintura, que é chamada de cinto. E ali ele prendia e ficava apto para ter uma melhor desenvoltura, para se locomover ou para mesmo pegar a carreira. Isso nos faz lembrar, na época de criança, quando nós íamos para a rua para jogar bola, ou então quando precisávamos de correr, a primeira coisa que a gente fazia era tirar as sandálias dos pés e colocar nas mãos, pois assim estaríamos mais aptos e preparados para poder correr e ali se divertir com maior eficiência. E aqui o apóstolo Pedro, ele traz essa palavra de orientação, dizendo que a gente deve estar com a nossa mente, ela deve estar preparada e a nossa postura prontos para agir. Diante disso, nós compreendemos que o apóstolo ele está falando de algo que você deve fazer previamente. Você não deve esperar o perigo vir para você estar preparado. Você deve ter uma medida aqui preventiva. Por isso que ele diz: estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Veja, aqui está falando para nós de uma esperança. Está falando para nós de uma realidade que todo cristão ele enfrenta ao confiar única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus.
Vemos aqui ele dando este alerta para nós, para colocarmos toda a nossa esperança na graça, nesse favor imerecido. A gente poderia até substituir essa palavra e dizer na salvação. A nossa esperança não está nas circunstâncias desse mundo e nem naquilo que os homens podem nos oferecer. A nossa esperança deve estar totalmente colocada na graça do nosso Senhor Jesus, que há de se revelar completamente. E essa graça já vivemos agora, esse favor imerecido, esse perdão de Deus, a salvação em Cristo Jesus. E para poder entender tudo isso, o apóstolo Pedro, ele desenvolve mais ainda a maneira pela qual nós devemos depositar toda a nossa esperança nessa graça no Senhor Jesus que há de ser revelada. Ele diz o seguinte no verso 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fazem. Observem, irmãos, como ele diz aqui, ele fala que como filhos de Deus, devemos agir em obediência. De que maneira é essa obediência? Aí ele pauta aqui que essa obediência, ela se dá quando nós não nos deixamos nos amoldar, não nos deixamos fazer uma cópia, né, daquilo que outrora, no passado, nós tínhamos as práticas pecaminosas, as práticas que realmente revelavam que nós não tínhamos nenhum compromisso com Deus. E aqui ele diz isso. Então, como filhos que obedecem, não vamos mais seguir aquela postura de outrora. Isso faz nos lembrar também o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, quando ele diz: não vos amoldeis ao mundo, né? Não entre no esquema do mundo. Então é essa ideia aqui, da gente não se assemelhar, não estar ali copiando o mundo. E o verso de número 15 diz: em vez de fazer isso, você faz o seguinte. Aí ele fala: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos, você também em tudo o que fizerem. Veja só, veja que ele fala assim como é santo no singular, dizendo que Deus é santo, e diz para nós no plural: sejam santos. Que ideia é essa que o texto traz para nós? Traz para nós a ideia de que Deus, ele é santo em qualidade e nós somos santos em nome recebido, em nome dado a nós. Participamos da comunidade dos santos, daquele que é santo. E aí o texto também nos fala logo mais adiante, dizendo: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, o primeiro ponto colocado aqui para nós observarmos, para seguir esse padrão de estarmos com a mente preparada e prontos para agir, é buscar a santidade. Por que devemos buscar a santidade? Porque somos bons? Não, porque Deus é santo. Ou seja, da mesma maneira como Ele é o nosso Pai, e entendendo aqui na figura de uma criança, né, como crianças que imitam o Pai, nós devemos também imitá-lo na questão da santidade. E aqui o texto logo também nos diz no verso de número 17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Veja um outro ponto colocado aqui. Aqui ele já está dando sequência. Nós, como filhos obedientes, que estamos procurando imitar o nosso Pai, né, tendo ali toda essa prerrogativa, nós agora vamos viver de maneira a considerar o temor a Ele, o respeito a Ele, a devoção a Ele, a tal ponto de não nos vermos como moradores fixos daqui, mas como peregrinos, como pessoas que estão
passando aqui uma jornada, né? Estamos aqui de passagem, não estamos aqui para ficar. Né? Então, a ideia que Pedro nos dá aqui é para contemplarmos o futuro que está reservado para cada um daqueles que estão com a esperança totalmente colocada na graça do Senhor Jesus. E aí ele diz mais adiante, dizendo o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Observem aqui que o texto fala para nós de que toda a nossa esperança, toda a nossa fé depositada em Deus advém de uma realidade que Cristo ali logrou na cruz. E é justamente essa consciência que devemos ter, a de que Ele nos redimiu, de que Ele nos comprou, Ele nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, Ele nos tirou de uma situação perecível. E aí agora podemos confiar plenamente nesse ato salvador do Senhor Jesus Cristo. Então por isso nós podemos estar tendo essa esperança colocada nele. E o texto também, ele nos diz o seguinte, no verso 21, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Queridos, o apóstolo Pedro, ele entende que devemos deixar nossa mente preparada. A nossa mente deve estar totalmente voltada para as coisas que Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, conquistou para nós. E devemos estar prontos para agir. Não é só apenas ficar preparados, esperando. Não, mas é preparados, prontos para agir. Nesse mundo que nós vivemos, estamos sempre sendo bombardeados na nossa mente, sendo constantemente aí colocado para nós, diante de nós, várias mensagens, várias ideias para que a gente perca o foco. O apóstolo Pedro diz o seguinte: esteja preparado, esteja pronto, apto para agir. E aí ele trata de algumas questões que são bastante relevantes para nós. Primeiro ele fala que a nossa esperança deve ser totalmente colocada na graça do Senhor Jesus, que haverá de ser revelada. Essa graça, quando ele fala, ele está se referindo que haverá uma manifestação da nossa vida com Cristo, aonde ele virá para nos buscar e completar a obra que ele iniciou em nossas vidas. E ele ainda diz mais, que esse preparo advém de estarmos empenhados na nossa vida de santificação. A santificação aqui é o entendimento que nós somos separados para. Fomos separados do mundo, mas separados do mundo para Deus. E aqui a gente entende que participamos de uma comunidade de santos. Por isso, o texto bíblico, que quando se refere a nós, como santo, ele sempre usa a palavra no plural, santos. E quando se refere a Deus, sempre se refere na palavra no singular, como santo, dando a entender que Deus ele é santo por qualidade e nós somos santos porque recebemos o nome daquele que é santo, pois participamos da comunidade dos santos. E a terceira questão que é colocada para nós aqui é que nós vivemos aqui como peregrinos, em temor a Deus. Nossa esperança não está nesse mundo. A nossa fé não está naquilo que é oferecido aqui e agora. Mas nós estamos aqui como que de passagem. Essa palavra que é traduzida aqui como andarilho, que na
Revista Atualizada, pois eu estou usando aqui o texto da NVI, diz o seguinte: peregrinos é a ideia de alguém que é de um outro país e está ali de passagem num país estrangeiro. Nós somos os peregrinos do Senhor. Estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui como a nossa morada eterna. Haveremos de ser repatriados na vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo, ele conclui dizendo o seguinte, ele conclui dizendo aqui para nós nessa sentença, até onde nós lemos, no verso 21, dizendo que por meio de Cristo Jesus, nós agora cremos em Deus, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança que nós temos estão em Deus. É essa palavra que eu quero dizer para você. A palavra de que a nossa fé e esperança devem estar depositadas em Deus. Não obstante as circunstâncias, não obstante as situações, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aqui há uma advertência para nós. Essa advertência para estarmos com as mentes preparadas e prontos para agir. Se você hoje tem deixado o medo tomar conta de você, o desespero diante das circunstâncias, eu quero convidar você a refletir sobre a obra salvadora do Senhor Jesus. Ele nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, confiados nisso, nessa obra redentora, eu quero convidar você para entregar completamente a Ele toda a tua ansiedade, toda a tua angústia, com a oração nesse momento. Vamos fazer isso nesse momento? Depositar agora a nossa fé e a nossa esperança no nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, aqui em Tua presença, Pai, queremos Te agradecer, porque hoje podemos ouvir a Tua mensagem, mensagem que fala de esperança, mensagem que fala para nós de santificação e mensagem que fala para nós que devemos viver aqui como peregrinos em temor ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nessa jornada, que Ele venha trazer para a tua vida essa viva esperança para a glória do seu nome. Que Deus abençoe. Amém.